Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Absalom Lima e hoje nós vamos passar por uma situação muito legal aqui nesse vídeo. Então eu quero te convidar a continuar com a gente e venha aprender um pouco mais sobre o Excel. Cumprindo um pouco do objetivo do canal, a ideia é fazer você utilizar o Excel no seu dia a dia e fazer você aprofundar cada vez mais no Excel. Então hoje eu trouxe para você uma dica muito legal, porque normalmente a gente fica com dificuldade de saber qual a fórmula correta eu devo utilizar em cada situação. Então hoje eu trouxe duas fórmulas, eu trouxe a PROC-V e a soma-SIS. Eu não vou aprofundar tanto em como fazer essa fórmula, porque a gente já tem vídeo aqui no nosso canal ensinando a utilizar essa fórmula. No e-book que eu também disponibilizei, a gente traz uma explicação maior de como realizar essa fórmula. Porém, aqui hoje eu vou trazer para você ideias básicas que farão você quebrar de vez a sua dúvida, farão você decidir realmente. Quando você viu uma situação, você vai entender qual fórmula você deve utilizar. Então, nós vamos começar primeiro com algumas situações. Eu tenho uma planilha de vendas, onde eu tenho é, várias informações: valor unitário, valor total. Eu tenho clientes, eu tenho CNPJ, e aqui eu preparei para vocês duas situações. Eu preciso trazer primeiro o número do CNPJ dessa empresa, que é um cliente único. Eu não vou ter dois CNPJs, por exemplo, para o cliente A. Mas o total de vendas que eu realizar dentro de um mês, isso pode variar. Sendo assim, né, já que eu tenho duas opções, primeiro é o CNPJ, ele é único para o cliente A, e o valor que esse cliente comprou. Ah, Salom, mas se no meu caso o cliente A, eu tenho mais de uma opção de CNPJ. Nós vamos ter que criar alguma chave de busca mais exata nesse sentido. Mas nesse caso aqui eu quero te explicar para você saber quando eu utilizo o CNPJ, quando eu utilizo o SomaSys. Então vem comigo. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Você vai aprender dicas aqui bem legais. Primeira coisa é o seguinte: o que eu quero buscar? Então, primeira coisa é você fazer um jogo lógico, né? Entender a lógica do que você precisa trazer na informação. Então, primeira coisa que eu tenho o cliente. Eu quero trazer o CNPJ. Então, quando eu venho aqui na planilha, que eu vou entender como é a informação, eu vejo, por exemplo, que o CNPJ do cliente A, ele é um único CNPJ. Ele vai se repetir toda vez que o cliente A aparecer, porém, ele é um único CNPJ. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa é, eu vou fazer para o CNPJ um PROC-V. Por quê? Porque aí eu consigo trazer a informação que está na sua tabela base de uma situação que ocorrer específico. Então nós vamos fazer aqui, ó, igual PROC-V, como a gente já explicou, mas vamos passando passo a passo de novo. PROC-V, eu vou escolher o valor procurado, e o valor procurado é o nome do cliente. Eu vou dar um F4 aqui, ele travou aqui, ó. Quando o cifrão está na frente do C, ele trava a coluna. Quando o cifrão está na frente do número, ele trava a linha. E eu quero travar aqui,
só a coluna. Por quê? Porque se eu arrastar essa fórmula para baixo, para o lado, ela vai manter a busca na coluna de cliente. Então eu vou deixar o cifrão apenas na frente do da letra C. Lembrando, como que eu faço isso, Absalom? É apertando F4, gente. Não tem. Você vai no teclado, apertou F4, 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 ele vai modificando e voltando. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Apertei F4, ele voltou do jeito que é quando a gente seleciona. Apertei novamente, ele vai trava coluna e linha, trava só linha, travou só coluna agora. E se eu apertar de novo, ele fica sem travar. Então, assim, é apertando F4 até travar o que você quer que ele fique travado, ok? Então, achei o valor procurado. Onde que eu quero buscar? E aí vem uma dica. Observe que a coluna inicial aqui, o que eu estou buscando é cliente. Então, aqui na sua base, eu vou vir aqui em vendas. E aqui na sua base, obrigatoriamente, a minha busca sempre tem que começar do cliente. Então, vou selecionar tudo daqui para frente, ok? Até a coluna J. Observe aqui, eu vou dar um F4, porque aí ele trava essa busca. E aí eu quero te dizer uma coisa. Ah, eu queria trazer um mês, por exemplo, ou trimestre. Para essa informação aqui, ele não funcionaria. Então, o que que eu precisaria? Eu precisaria ter a coluna trimestre e mês após a coluna de cliente. Ela teria que estar a partir da coluna D aqui. Então, sempre a primeira coluna na sua matriz de busca, isso é uma dica ótima aqui para você, você nunca mais vai errar o PROC V. A sua matriz da tabela, ela sempre vai começar na coluna que você está procurando. Se lá eu estou procurando a coluna de cliente, aqui eu preciso procurar a partir da coluna de cliente. E aí começa uma segunda situação. Então, primeiro eu selecionei e agora ele fala assim, em qual coluna dessa tabela, ou seja, de C a J, qual é o número da coluna? Se eu pego a primeira em C, eu quero 1, 2, é a segunda coluna, ok? 1, 2. A partir daí eu falo o seguinte: se o número for verdadeiro, eu falo assim, ó, se ela é verdadeiro, eu trago qualquer correspondência próxima. Se não tiver o cliente, ele vai ler lá, por exemplo, o seguinte: existe cliente? Existe. Se existe cliente, ele já vai trazer. Ah, existe a palavra A? Existe. Ele vai trazer. Existe a palavra B? Ele vai trazer. Isso é uma correspondência aproximada. Então, quando você for fazer alguma busca específica, onde você não quer entender, por exemplo, exato se o cliente A ou B existe, ele vai trazer. Você pode usar o verdadeiro. Agora, se você quer exato, o ideal é você usar o falso aqui no caso. Porque o falso ele vai verificar o seguinte: existe a palavra cliente A nessa matriz que está buscando? Existe. Se existir, traga para mim a coluna 2 e é o que nós vamos fazer aqui. Dando um enter aqui ou fechando parêntese, você vai ter a informação do CNPJ de cada uma dos clientes. Então você dá um duplo clique, ó, tá vendo esse pontinho? Você veio aqui, virou uma cruzinha, você deu um duplo clique, ele já copia a fórmula para todo mundo. Lembrando aqui, ó, observe que ele muda a linha, mas não muda a coluna. Se eu arrastasse ele para cá, por exemplo, ó, ele permaneceria
trazendo a coluna, porque eu fixei a coluna. Se eu vier aqui, por exemplo, e tirar aqui, vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Ó, tirei. Ele não tem cifrão nenhum na fórmula. E aí eu arrasto aqui, ó. Observe que ele já vai dar um erro, por quê? Porque ele saiu da coluna C e veio para a coluna D. Ok? Isso é só uma dica, só para você ir dominando cada vez mais essa ferramenta. Ótimo. Então a primeira situação era de trazer o CNPJ. Ah, beleza. Agora, o que que mais nós vamos trazer? Agora nós vamos trazer o valor comprado para janeiro, ok? Então nós vamos fazer o seguinte: eu quero buscar. Ah, e qual que eu vou usar? O ideal aqui não é PROC-V. Eu vou explicar por que aqui. Eu vou colocar aqui para você e você vai entender. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar a mesma fórmula, ok? Só para a gente ganhar tempo aqui. E eu vou trazer agora a coluna que me fala o seguinte: eu estou no cliente e eu quero trazer a coluna 6. Olha, observem aqui que dica bem legal. Selecionando aqui, ó, na hora que você estiver fazendo o PROC-V, você vai vir aqui, vai ir selecionando. Observem aqui, ó, que ele vai trazendo o número da coluna ali, ó. Olha, ele primeiro ele fala a quantidade de informação que você selecionou, vezes uma coluna, vezes duas colunas, vezes três, vezes quatro, cinco, seis colunas. Então ele está te falando que aqui é a sexta coluna da sua tabela. Então primeiro eu fiz um PROC-V e eu vou dizer que aqui ó, onde eu tinha colocado 2 eu quero trazer o número 6, ok? Fazendo isso, observe que ele trouxe 600 mil. E aí eu vou fazer agora essa mesma fórmula, ó, essa mesma fórmula não, eu vou fazer o soma-sis só para você entender. Então fiz o soma-sis, eu quero trazer o intervalo da soma, que é a coluna H, vou travar ela, ok? Eu quero trazer, vou selecionar o cliente, F4, e aqui quando eu seleciono o cliente, eu tenho que falar que é critério. O critério, primeiro, o intervalo do critério é onde eu estou buscando, eu já selecionei lá a coluna de cliente, e o critério é o cliente A, no caso. Então, vou travar aqui a coluna, ok? Lembrando sempre que tem que travar a coluna, ponto e vírgula. E aí eu quero o segundo critério, porque eu estou falando que eu quero do mês específico. Nesse caso aqui eu vou selecionar, então F4, quero travar também aqui para ela não movimentar. Vou trazer aqui um ponto e vírgula e vou selecionar o meu segundo critério. Eu vou clicar aqui, apesar de estar em fevereiro, eu vou clicar aqui em janeiro só para a gente entender aqui. E aí agora, olha que legal, eu vou travar é a linha. Então vou deixar o cifrão aqui. Por quê? Observe que eu tenho vários meses e eu quero arrastar essa fórmula posteriormente para todos os meses, ok? Então, feito isso, eu vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Observe que quando eu faço a seleção, eu selecionei, eu busquei o valor lá e busquei o cliente e o mês de janeiro. Observe, se eu fizesse um PROC-V, a minha informação estaria errada. Por quê? Porque ele pegou apenas um valor exato. Vamos ver aqui se eu colocasse aqui verdadeiro, como que ele traria essa informação. Olha, ele também não traz correto. Então, o que que eu quero te dizer? Quando você vai buscar alguma informação onde você tem mais de uma opção dentro da sua base de dados, o ideal,
quando essa informação for numérica, o ideal é que você faça um soma cis. Por quê? Porque primeiro te dá a opção de colocar mais de um critério, né? Ah, poderia usar o soma-se? Poderia. Mas se você tiver mais de um critério na busca, ele já não serve. Então eu oriento sempre a usar o soma-sis nesse sentido, de você ter a opção de adicionar critérios que vão trazendo qualidade à sua informação. Mas aqui, vamos lá. Então, primeira coisa eu trouxe aqui a informação e agora vem a dica bem legal. Lembra, lembra que eu tinha travado? Eu vou recortar essa fórmula, né, para que ela fique no local correto. Vou apagar o PROC-V que eu tinha feito aqui e vou colar essa fórmula que eu tinha copiado lá, que eu já tinha feito, ok? Então lembra que eu travei coluna para, ó, observe aqui que o número fica azulzinho e mostra qual célula que está. Então, eu travei a coluna C para essa informação e travei a linha para essa informação. Então, a partir de agora, eu consigo arrastar a minha fórmula para a direita e ele vai trazer aqui do cliente A para todos e eu consigo arrastar ela para baixo. Então, ó, eu consigo trazer todo mundo. Observe aqui embaixo que a soma de tudo foi 44 milhões aqui, ok? E quando eu venho aqui, ó, se eu selecionar só a coluna H, observe, então ele trouxe toda a informação de todo mundo que está na planilha. Então, o que eu quero te dizer aqui? Que o PROC-V e o SOMASYS, ele tem as suas funções específicas. Então, você vai utilizar ele dependendo da informação que você precisa trazer. Eu falo isso porque eu já vi muita gente utilizando no local do SOMASYS o PROC-V, porque parecia que ele iria trazer a informação correta. Se aqui eu tivesse apenas um valor, ele funcionaria bem. Nesse caso aqui, não. Então, essa foi a dica de hoje aí. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, curte aí esse vídeo aí, comente, deixa o seu comentário. A gente precisa saber qual é a sua visão do lado de lá. O que você está entendendo aí dessas aulas? Que aula você gostaria de estar vendo aqui com a gente? O que você gostaria de estar aprendendo também? E compartilha aí com seus amigos e é isso aí. Esse é o objetivo do nosso canal, passar uma informação que vai fazer você utilizar o Excel no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima.